e troca ou simplesmente seleção. Bom, a palavra em inglês para ordenação é sort, sabe? Então a gente fala select sort. O cabeçalho da função aqui, ele é o mesmo para todos os algoritmos de ordenação que nós veremos aqui hoje. Você tem aqui o nome do algoritmo, um parâmetro de entrada que é um vetor, um parâmetro de saída que também é um vetor. Bom, a saída é construída a partir desse vetor de entrada, tem os mesmos elementos, mas em ordem crescente. Vamos ver aqui como é que funciona, gente, a ordenação por seleção. Suponha que temos esse vetor aqui para ordenar. O que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir o menor elemento presente aqui nesse vetor, certo? E vamos colocá-lo nessa primeira posição. Bom, qual que é o menor? É esse daqui. Bom, é o que está na quinta posição, que tem o valor 12, que é o menor valor. Bom, eu quero colocar esse 12 aqui na primeira posição, mas eu não posso perder esse valor que está aqui. Então, o que se faz é trocar de posição. Você põe o 12 aqui nessa posição e o 34 vem para cá. Assim, ó, tá vendo? Então, o 12 veio para cá e o 34 veio para cá. Essa parte aqui do vetor, de uma posição só, já está ordenada, já está com os elementos em suas posições finais. O elemento em sua posição final. O que eu tenho que fazer agora, gente? Repetir o algoritmo para essa parte, aqui ainda não ordenada do vetor, a parte que vai da posição 2 até a posição 7. O que eu vou fazer? Vou escolher qual elemento que vai ficar aqui na posição 2 e qual que será o menor deles, que é 27, aqui, tá bom? Que está na terceira posição. O que eu vou fazer? Vou trocar de posição os valores 56 e 27. Tá bom? Eu troco esses dois aqui. E o resultado desse passo é um vetor ordenado já até a segunda posição. Não só ordenado, como já com os dois menores elementos em suas posições finais. Agora, curar o menor, colocar na terceira posição. Curar o menor, colocar na quarta posição. Curar o menor, colocar na quinta posição. Curar o menor, colocar na sexta posição. E aí a última posição, a sexta posição já está correta, só tem mais uma. Tá bom? O vetor já estará ordenado. Vamos ver aqui uma animação desse algoritmo aqui que eu fiz em Scilab. Vemos esse vetor inicial aqui. Tá bom? Repare que ele está ordenando, vai colocando os pequenininhos aqui no começo. Tá bom? Até esse azul aqui é a posição que está sendo selecionada sempre. Certo? E o roxo é o que é menor na parte que resta ainda ordenada. Ok? Assim que ele ordena. Tá? Então, agora vamos ver o algoritmo com detalhes aqui. Nós temos uma função, tá bom? Select sort, recebe um vetor, produz um vetor, com os mesmos elementos ordenados. N é o número de elementos no vetor A. Tá bom? Então, para cá, variando de 1 até N menos 1, não precisa ir até o N, porque se o N menos 1 já está na posição correta, o último tem que estar correto também. Eu seleciono qual a posição entre a índice K e a índice N, que contém o menor valor, ou seja, não é o menor valor de todos, mas o menor da parte ainda não ordenada, tá bom? E troco o valor de A índice K com o valor na posição selecionada. Eu repito isso aqui, então, para cá variando de 1 até N menos 1, e aí eu tenho o meu vetor ordenado. Vamos ver primeiro aqui como é que a gente troca duas variáveis. Suponha que você tem duas variáveis, x e y, elas têm dois valores, você quer trocar os valores delas. Se a gente fizer x igual a y e y igual a x, o que acontece? Quando você faz esse comando aqui, ó, o valor antigo de x é perdido. Tá bom? Então, esse outro comando aqui não vai ter efeito nenhum. Se você fizer ao contrário, mesma coisa. O truque que todo mundo que programa sabe, assim, tem que saber, é esse daqui. Você usa uma variável temporária. Tá bom? Então você faz temp, variáveis temporárias, assim, a gente chama de variáveis temporárias, variáveis que têm um papel bem auxiliar, só num pontinho assim, no seu programa. E a gente sempre chama elas de temp. Então, se vê uma variável temp assim, você pode ter certeza que é isso. Então, temp igual a x. Tá? Eu guardo o valor de x aqui
Como o valor de x já está guardado, eu posso escrever y em cima de x. E depois a y eu atribuo o valor antigo de x que está guardado em tempo. Tá bom? Um truquinho simples, mas para quem não sabe, ele é difícil de ter ideia. Bom, então, resolvida a função troca, vamos ver como que a gente programa a seleção do menor elemento. Tá bom? Nós já vimos como fazer um loop para encontrar o menor valor de um vetor. Tá bom? Mas a gente tem que modificá-lo agora, primeiro porque a entrada tem que especificar, eu não quero o menor valor do vetor inteiro, não. Eu quero o menor valor de uma parte do vetor. Bom, além disso, eu tenho que ter como saída da minha função a posição onde se encontra o elemento de menor valor, certo? Um índice no vetor onde se encontra esse elemento de menor valor da parte de onde eu estou selecionando esse mínimo. Bom, então eu tenho que modificá-lo. Aqui está a função mínima tradicional, que acha o menor dentre todos os elementos de um vetor e devolve o valor desse elemento. Tá bom? Então, n é o número de elementos em A, eu suponho que m é igual a... Eu faço m igual ao primeiro elemento, e para cá, variando de 2 até n, ou seja, eu faço uma varredura do resto do vetor. Cada vez que eu encontro nessa varredura um elemento menor do que m, eu atualizo o valor de m. Depois desse loop aqui executado, m, que é o parâmetro de saída, ele terá o menor valor presente nesse vetor A. Por que a gente não consegue usar isso aqui diretamente? Porque ele encontra o menor valor no vetor inteiro, a gente quer só o menor valor em uma certa parte do vetor, e também porque a gente precisa saber em qual posição que foi encontrado esse elemento. É fácil adaptar isso daqui. Primeiro, a gente tem dois parâmetros extra aqui, esquerda e direita, que dizem quais são os limites dentro da tabela, onde eu estou selecionando o elemento de menor valor. E, além de m, que é o menor valor presente, eu vou ter im, o índice do m, tá certo? Que é a posição onde se encontra esse elemento de menor valor. Começa então agora, o resto aqui é bastante parecido. Eu faço m igual ao primeiro elemento da parte que eu estou considerando, tá bom? Ao a índice esquerdo, certo? E cada vez que eu atualizo o m, eu atualizo também o im, que é o índice de onde foi tirado o último valor atribuído a m. Bom, então ele começa com esquerda, tá? Que é o limite aqui da parte que eu estou considerando. Depois para cá, variando de esquerda mais 1 até direita, certo? Aí eu varro o restante dessa parte do vetor que eu estou considerando. Se eu encontrar algum elemento menor do que m, eu atualizo o valor de m. Como eu atualizei o valor de m, eu anoto também em qual índice que ocorreu essa mudança. Ou seja, no fim desse loop aqui, m terá o menor valor na parte de A que está entre esquerda e direita, e m terá o índice de onde se encontra esse menor valor. Bom, então com isso, a gente já consegue ter aqui o nosso algoritmo final. Tá bom? Aqui está o algoritmo completo, certo? Aqui eu estou chamando aquela função mínimo pos, que é aquela que tem dois limites, eu chamo com k e com n, tá certo? Porque o k é aquela posiçãozinha para a qual eu estou selecionando o menor elemento para colocar lá, tá certo? Então, é na parte que vai de k até n que eu tenho que encontrar o menor valor presente ali e saber em qual posição que ele se encontra. Assim que é o nosso algoritmo aqui. Vamos ver mais uma vez aqui. Agora vamos executá-lo bem devagarinho aqui para a gente ir acompanhando. Eu agora estou querendo achar colocar o primeiro elemento aqui, tá bom? Então, eu vou procurar aqui o menor valor presente aqui. Então, eu suponho que esse aqui é o menor. Ele continua sendo o menor, passa por esse, até que eu achei esse aqui que é menor ainda. Aí, agora aqui mudou para vermelho, também eu tenho certeza que esse é o menor de todos dessa parte aqui do vetor. Então, agora eu troco. Vendo, gente? Troquei os valores dessas posições aqui. Então, agora eu vou considerar, por enquanto, o menor valor é esse daqui. E ele acaba sendo o menor valor mesmo.
Aqui também é a mesma coisa. Que exemplo infeliz, gente, que eu fui pegar aqui, que azar. Agora, pelo menos, vou ter uma substituição aqui. Então, aqui, ó, eu vou trocar esses dois, tá vendo? Vocês reparem que eu vou ordenando aos poucos, tá bom? Aqui eu troco esses dois, depois aqui eu troco esses dois também, tá vendo? E aí a gente tem o vetor totalmente ordenado. Aqui, vamos ver, deixar o algoritmo trabalhar sozinho. Olha aqui, gente, como que ele vai trabalhando. Tá? Você repara, ele vai selecionando os pequenininhos e vai colocando aqui do lado esquerdo. Bom, esse ponto azul aí, essa barra que é colorida de azul, significa qual lugar que eu estou escolhendo o elemento para colocar lá. Então ele vai arredando para lá, e a parte que está à esquerda dessa faixa azul aqui, da barra azul, é que já está ordenada, aqui já está toda ordenada. Qual que é a complexidade da ordenação por seleção, gente? Eu vou pensar no seguinte, vamos pensar qual que é o trabalho computacional. Em geral, o algoritmo de ordenação por seleção, a gente vê quantas comparações que ele faz. Ver quantas comparações que ele faz nos dá uma medida de qual que é o esforço computacional. Tá bom? Então, na primeira vez, eu peguei o meu vetor, eu vou varrer o vetor inteirinho para botar o menor de todos. Então, eu vou fazer n-1 comparações, que eu não preciso comparar com o primeiro elemento que você escolheu. Depois, no outro passo, aí o que significa? Depois do primeiro passo, o elemento na posição 1 estará já em sua posição final. Então, eu tenho um problema ligeiramente menor agora. Se eu tinha feito n-1 comparações, agora eu vou precisar de fazer só n-2 comparações. No terceiro passo, n-3. Bom, no quarto passo, n-4, até o último passo, quando é feita uma única comparação. Então, é que eu fiz a soma aqui ao contrário, tá bom, gente? Em vez de fazer n-1 mais n-2 mais n-3, até mais não sei quanto, mais 3 pontinhos, até mais 1, aqui, tá certo? Eu fiz o contrário aqui, tá bom? Eu pus 1 mais 2 mais 3 pontinhos, até chegar até n-1, a soma dos inteiros de 1 até n-1, que é essa fórmula aqui que vocês conhecem, n-1 vezes n sobre 2, n-1 vezes n sobre 2 dá isso aqui, 1 meio de n2 menos n. E isso aqui, gente, primeiro, uma constante, a gente quer saber qual que é a ordem de complexidade. A ordem de complexidade é uma função que, multiplicado por uma constante, dá um limite para o tempo que o meu algoritmo vai demorar. Tá bom? Então, essa constante aqui pode sumir, porque não tem sentido. Outra coisa é o seguinte, com função de complexidade, a gente quer capturar funcionamento com uma visão sem muito detalhes de comportamento do algoritmo. Nós vimos que não adianta a gente querer ficar estudando detalhezinho da complexidade. Tá bom? Então, toda vez que a gente tem uma função de complexidade que é um polinomial, o termo de maior grau ele vai ser dominante a partir de um certo tamanho de n. Tá bom? Então, em geral, a gente esquece disso daqui. Então, esse aqui, ó, a gente reduz para O de n2. Bom? Ou seja, o tempo para ordenar uma tabela, sempre para ordenar um vetor, usando o algoritmo de seleção, ele cresce com o quadrado de n. Certo? Com o quadrado do tamanho da tabela. Bom, aqui uma verificação experimental disso aqui. Eu usei 2 computadores aqui. Vocês vejam que esse daqui é mais lento, esse dos asteriscos aqui, das estrelinhas, e esse das cruzinhas aqui, ele é mais rápido, tá bom? Mas a característica da curva é a mesma, todos os dois são O de n ao quadrado. Reparem que essa aqui é uma curva exatamente com n ao quadrado. Aqui está n, tá bom? E aqui está o tempo. Para ordenar um vetor de 5.000 elementos, nós demoramos 90 segundos, tá? 1 minuto e meio.